Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Como e onde nasceu a Bíblia? Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, conversar, né? E não sermos fundamentalistas sobre isso, senão o nosso chão sai dos nossos pés, né? Se a gente não fizer uma reflexão mais crítica sobre a Bíblia. A Bíblia não desceu do céu, é uma colagem histórica. A Bíblia não nasceu em um único lugar, em uma única época, nem em uma única de uma única pena, de uma única caneta, muito menos foi ditada por alguns ser etéreo. É uma compilação heterogênea de textos escritos, editados, mutilados, reescritos ao longo de mais de 1.200 anos, entre os séculos X antes de Cristo e o século II depois de Cristo. A chamada Bíblia Hebraica, Tanakh, não existia como tal até que o judaísmo rabínico estabeleceu um cânone após a destruição do segundo templo lá no ano de 70 depois de Cristo. Além disso, coexistiram múltiplas versões, tradições orais de textos paralelos que sequer concordavam entre si. A arqueologia textual, ver lá nos manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran em 1947, mostra que havia enormes variações das mesmas histórias. Havia vários Gênesis, vários Êxodos, vários Salmos. Isso destrói a ideia simplista de um único texto original. Quem continua a repetir isso está vivendo na Disneylândia teológica. O Antigo Testamento é plágio, reinterpretação, reimpressão e propaganda. O chamado Antigo Testamento é um Frankenstein literário. A arqueologia bíblica moderna mostra que textos como Gênesis, Êxodo e Josué são compilações tardias de tradições orais mesopotâmicas, cananeias e egípcias. A epopeia de Gilgamesh, lá no século 18º a.C., já continha a história do dilúvio milhares de anos antes de Noé. As leis de Hammurabi, lá do século XVIII também, né, antes de Cristo, antecede um decálogo em séculos. E o mito urarítico de Baal El-Shanan é a raiz direta de passagens do Pentateuco. Na verdade, o único Javé era originalmente um deus tribal menor no panteão cananeu. A história sagrada de Moisés e a conquista de Canaã nada mais é do que uma propaganda política das elites sacerdotais de Jerusalém lá no século VIII a.C., destinada a unificar identidades sobre Josias. Isso você pode ver em 2 Reis, capítulo 22. Se alguém ainda acredita que tudo aconteceu exatamente como a Bíblia diz, deveria comprar um capacete de estranho, colocar na cabeça aí um capacete de alumínio, daqueles de gente doida, ou começar a adorar um pneu na estrada, como fizeram aí há uns tempos atrás esses políticos enganadores de povo. Jericó era desabitada durante o suposto reinado de Josué. O Novo Testamento é um caos de censura e marketing religioso. O Novo Testamento não é um livro unificado, é uma seleção arbitrária feita por homens com interesses políticos e teológicos. Entre o século I e o século IV, circulavam dezenas de evangelhos, cartas e apocalipses, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, os Atos de Paulo, o Apocalipse de Pedro e assim por diante. Os 27 textos modificados e canonizados entre 150 a 400 anos depois de Cristo por comunidades cristãs rivais, até o Concílio de Catargo em 397, fechou o pacote. Apesar disso, as igrejas orientais não aceitaram exatamente o mesmo cânone.
as cartas autênticas de Paulo, apenas 7 das 13 atribuídas a ele, são as mais antigas que temos e nem sequer descrevem um Jesus histórico. Falam de um Cristo místico, celestial, teológico. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, aparecem lá pelos anos 40 a 70 após a crucificação e plagiaram fontes comuns como a fonte Q, que hoje não se tem mais, está perdida. Portanto, não, eles não foram testemunhas oculares, foram editores posteriores que ajustaram a narrativa. A Bíblia foi definida pelo poder, não pela inspiração divina. O mito de que a Bíblia é a palavra de Deus foi inventado por bispos, imperadores e concílios cujos interesses geopolíticos eram mais importantes do que os espirituais. Constantino I, o imperador romano, convocou o Concílio de Nicéia em 325 depois da era cristã para unificar a doutrina cristã e impedir que disputas teológicas fragmentassem o império. Então ele queria só uma igreja que cresce só num evangelho, numa palavra. Existiam muitas fontes, muitas teologias, muitas igrejas, muitos pensadores, e Constantino convocou esse concílio para unificar a igreja num só pensamento. E quem não aceitou essa unificação, a sua igreja era destruída e os seus livros eram queimados, né? Nele, credos foram definidos, heresias foram perseguidas e o cânone começou a ser refinado. A chamada ortodoxia não surgiu por revelação divina, mas porque os vitoriosos queimaram as bibliotecas dos perdedores. Assim, os gnósticos, os ebionistas e os arianos foram aniquilados. Qualquer um que afirme hoje que a Bíblia é a única palavra verdadeira ignora o fato de que dezenas de palavras verdadeiras foram suprimidas à força. A inspiração que existiu foi usar a religião como cola imperial, composto por manuscritos, tradições e alterações constantes. Nem mesmo a Bíblia atual é a Bíblia original. Não existe Bíblia original. Os textos mais antigos do Antigo Testamento que sobreviveram datam do século II antes da era cristã e o Novo Testamento do século II depois da era cristã, como os papiros P52 e P46. Entre eles e as Bíblias modernas existem milhares de interpretações, censuras e erros de copista. Exemplos como a famosa passagem sobre a adúltera, aquela que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Não aparece nos manuscritos mais antigos, a Coman Joanneum, 1 João capítulo 5, versículo 7, usada para defender a Trindade, foi inserida na Idade Média. E ao longo do final do Marcos 16, do versículo 9 a 20, é uma edição posterior para justificar a ressurreição de Jesus. Tudo isso está documentado na crítica textual moderna. Todos os estudiosos da Bíblia, teólogos, concordam com isso, só não dizem para você porque não é de interesse da igreja dizer a verdade. Portanto, não, meu caro entusiasta da Bíblia. A Reina Valera de 1960 não é a palavra de Deus, mas a palavra de séculos de edições tendenciosas, erros humanos, propaganda política. A Bíblia é história de poder e mito, não de revelação. A Bíblia nasceu de uma tensão entre tribos, impérios e seitas, não de um lampejo místico de iluminação. É um documento histórico inestimável, importante, mas história e verdade não são sinônimos. Seu estudo sério requer crítica textual, arqueologia, filologia comparada,
Não fé cega ou teorias de conspiração sobre códigos secretos, como o Código de Da Vinci. Bobagem. As evidências arqueológicas, filológicas, paleográficas são avassaladoras. Não há texto puro, nem autor único, nem mensagem uniforme. É um monumento à forma como as sociedades antigas construíram narrativas, negociavam poder e manipulavam símbolos. Portanto, quando alguém diz que a Bíblia é verdadeira porque é a palavra de Deus, a resposta acadêmica, científica é: ela primeiro prova que Deus existe e que ele ditou algo a alguém, mas que ela é verdadeira só na sua cabeça. A Bíblia é um compilado de histórias, de mitos, de culturas que envolvem assassinatos, morte de crianças, mortes de inocentes, roubo de terra, invasão, sacanagem e outras questões que deveria ser proibida para a criança ler a Bíblia. É claro que o religioso ele vai procurar aquilo que lhe interessa na Bíblia, aquilo que faz sentido consigo mesmo, mas não a verdade. Nunca se procura a verdade na Bíblia, procura apenas os textos que corroboram com o meu pensamento, com a minha ideia, com aquilo que eu penso que é verdade, com aquilo que eu penso que é justiça, com aquilo que eu penso que é misericórdia. Mas eu não tenho contexto de todo o texto bíblico, de toda a história bíblica, de toda a construção da Bíblia para fazer uma avaliação crítica. Então, o religioso, na verdade, desculpe dizer, é um ignorante que busca, através da fé, justificar os seus atos. E, na verdade, não serve para nada. Um abraço, tchau.